Olá, galera, juventude eleita, geração eleita, juventude escolhida por Deus, amém? Privilégio estar aqui novamente com vocês, me dirigindo à juventude da Quinta Igreja, essa juventude que eu já tive a oportunidade de expressar toda a minha admiração por vocês. Então, por isso, sempre é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, compartilhando uma porção da Palavra de Deus, mas ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade. Mas eu estou muito alegre, muito feliz pelo convite. Eu gostaria, para a nossa conversa de hoje, que você aí na sua casa ou de onde você nos assiste nesse momento, que você abrisse a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 8 e também o versículo 11. Eu sei que muitas vezes não é fácil manter a concentração em casa. Eu tenho acompanhado aí as lives, né, do meu filho, mas nesse momento que você aquiete seu coração, se concentre aí, porque esse é um estudo muito relevante. O Espírito Santo falou muito ao meu coração e o meu desejo é que também vocês sejam edificados com essa palavra. Leiamos então Eclesiastes capítulo 3. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Versículo 11, ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Oremos nesse momento para que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso entendimento e fale através de nós, né, e que encontre nos nossos corações um terreno fértil para que nós possamos sair mesmo dessa aula desafiados com um novo propósito. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, pela vida de cada um dos jovens, dos irmãos que nesse momento nos acompanham. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa iluminar o nosso entendimento, que a Tua palavra, Deus, que é viva, que é eficaz, possa mesmo, Pai, gerar em cada um de nós um desafio, Pai, para que nós possamos sair daqui mesmo diferentes, ó Pai. Que nós possamos ir, ó Pai, para as nossas escolas, para as nossas faculdades, assim, ó Pai, que tudo isso passar com um novo propósito, ó Deus, que é de Te servir cada vez melhor e glorificar o Teu nome através das nossas vidas. Fique conosco, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Galera, vocês já tiveram aquela sensação de que o tempo está passando rápido demais? Estava até conversando esses dias com a minha esposa. Parece que foi ontem, né, que nós estávamos aí encerrando o ano de 2019 com as festas de final de ano, confraternizações, tempo de abraçar, né, tempo de alegrar uns com os outros. A gente se reunia aqui nos cultos, né, era uma bênção, né, toda aquela aglomeração. E de repente veio essa situação inusitada, né, por conta dessa pandemia, e as palavras de ordem foram afastamento, deixar de abraçar, distanciamento social, e um tempo também difícil, né, muitos aí perdendo seus empregos, tendo diminuição da sua renda, crianças já não podendo ir mais para a escola. E tempo também de tristeza, de preocupação, de ansiedade, né? Muitas pessoas aí acometidas por esse vírus,
algumas tendo até suas vidas ceifadas. Então, tempo de deixar de abraçar, tempo de chorar, né? E o versículo 11 ainda diz que ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Tempo, tempo, tempo. Percebam a quantidade de vezes que essa palavrinha aparece aí, né? Uma queixa frequente nesse tempo aí de pós-modernidade, né, é que as pessoas estão muito sem tempo. Às vezes você pergunta para alguém, né, uma pergunta despretensiosa, fala, e aí, como é que vão as coisas? Como é que você está? Geralmente as pessoas respondem assim, não, cara, eu estou numa correria. Já ouviram isso? Então, ou às vezes as pessoas falam assim, quando eu tiver um tempinho, a gente se encontra, quando eu tiver um tempo. Então, essa palavra, ou tempo, é algo bastante relevante, né? Então, esse é o assunto que nós vamos falar a respeito dele nessa aula de hoje, né? Tudo tem o seu tempo. A gente vai refletir um pouquinho a respeito do tempo. E com essa aula de hoje, pessoal, com essa discussão, nós teremos dois objetivos. Primeiro, relembrar alguns aspectos inerentes ao tempo. Quando eu digo relembrar, é porque tudo que eu for falar aqui agora a respeito do tempo, certamente você já sabe, você já ouviu falar. Mas uma coisa, ou existe uma lacuna muito grande, né? Um abismo entre saber e colocar em prática. Muitas vezes, quando a gente ouve a respeito dessas coisas que a gente vai tratar aqui, nós nos sentimos desafiados. Nos primeiros dias a gente tenta até colocar em prática, mas a gente acaba caindo novamente numa rotina, né? Nós vamos sendo aí soterrados pelos afazeres, tanta coisa para fazer, trabalho, faculdade, em casa, né? E a gente acaba esquecendo e deixando de colocar tudo isso em prática. Então, nosso primeiro objetivo é isso, é relembrar algumas coisas inerentes ao tempo que são importantes e que de alguma forma nos desafia e nos faz refletir a respeito do tema. E a partir da gente relembrar tudo isso, nós vamos então ver algumas dicas, logicamente aqui da Bíblia, né? Como tornar o tempo um aliado, um nosso amigo e não um inimigo. Tranquilo? Começando então com uma frase, uma expressão que é bastante conhecida, tempo é dinheiro. Com certeza você já ouviu isso, né? Tempo é dinheiro, vem lá dos americanos, time is money. Essa frase primeiro foi dita pelo físico Benjamin Franklin, mas ficou mais conhecida na voz de Henry Ford, né? Atribuída a Henry Ford, aquele empresário que até iniciou um movimento chamado de Fordismo, onde existe aí uma produção em massa, né? Quando ele diz que tempo é dinheiro, significa que você deve produzir mais em menos tempo. Então, isso nos remete a uma escravidão. Então, nós nos tornamos, de acordo com o Fordismo, um escravo do relógio. Então, eu tenho aquela necessidade de produzir mais em menos tempo. Fica até engraçado, porque quando você pergunta, como a gente disse lá, agora há pouco, que quando você pergunta para a pessoa se vai tudo bem, ela diz que está na correria, mesmo ela não estando na correria, acaba afirmando isso, porque até parece que fala, não, eu estou tranquilo, eu estou descansando, parece que o ócio, o descanso virou algo que gera algum tipo de preconceito, né? As pessoas têm alguma vergonha até de dizer que não tem nada para fazer, e nós sabemos que é necessário um período de descanso também. Então, quando a gente fala que tempo é dinheiro, eu gostaria de levar essa comparação, essa analogia para outro sentido, para outro significado. Realmente, de fato, a gente pode comparar o tempo com dinheiro, mas no sentido de que, assim como o dinheiro tem o seu valor, o nosso tempo também tem o seu valor. E assim como o dinheiro, o nosso tempo precisa ser administrado. E assim como o dinheiro, né, pelo menos no meu caso, não sei o de vocês, é limitado, né? Então, a gente precisa administrar bem o nosso dinheiro. Por que as pessoas se endividam?
né? Geralmente, né, ou na maioria das vezes, é por causa de um descontrole, né, ou por uma falta de administração, de gestão da sua vida financeira. Qualquer economista, né, ou nem precisa ser um economista ou um entendedor dessa área de finanças, vai dizer que a primeira coisa para você sair do vermelho é você parar de gastar mais do que você ganha, né? E a mesma coisa acontece com o tempo. O nosso tempo também fica no vermelho. Se você gastar esse tempo de maneira errada, você vai ficar no vermelho também com relação ao tempo. E com relação ao dinheiro, você pode até se recuperar de um prejuízo, mas o tempo perdido, ele não volta atrás, né? Então, o dinheiro, como eu disse, pode ser recuperado, mas o tempo não. O nosso tempo, ele é limitado. E muitas vezes nós vivemos como se o tempo fosse um recurso inesgotável, né? Isso que é uma falsa percepção. Principalmente quando se é jovem, esse assunto nem traz muito interesse, porque o jovem pensa, tem uma vida toda pela frente, esse negócio de preocupar com o tempo, né? Isso é coisa de velho, né? Mas quando você já está com uma certa idade, que você começa a refletir a respeito da sua vida, pensar que você já viveu tanto tempo, mas isso para o jovem muitas vezes passa desapercebido. Então a importância desse tema é justamente essa, me dirigindo a um público jovem, porque o quanto antes você se tocar, se você tomar consciência da exiguidade do tempo, então você pode agir diferente, né? O salmista Davi, no Salmo 39, versículo 4, ele faz uma oração, no mínimo, inusitada. Imagina que Deus responde, ele diz assim: dá-me conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Imagina só se você orasse a Deus pedindo para saber qual a soma dos seus dias aqui na terra e que você tivesse uma resposta dessa oração, se você soubesse quantos anos ainda restam, quem dirá anos, né? Algumas horas talvez, alguns dias que restam para você aqui nessa terra. Será que a forma que nós lidaríamos com o tempo seria a mesma, sabendo da nossa fragilidade ou do fim dos nossos dias aqui? É uma pergunta, uma reflexão importante, né? Avalie aí sua vida. Se você soubesse o seu tempo aqui na Terra, será que você estaria lidando com o tempo da forma que você tem lidado ultimamente? Eu achei muito interessante, na semana passada, durante a 5ª live, teve um tema bastante pertinente, que tratou como os nossos idosos veem a pandemia, né? Como que a terceira idade está vivendo nesse tempo de pandemia. E a nossa irmã que foi entrevistada, eu achei muito interessante, muito sábia as palavras dela e também do nosso irmão, mas ela citou um texto que eu gosto bastante, que diz que é uma menina que gostava muito de jabuticaba, de repente recebeu ali uma bacia cheia delas. E como tinha muita jabuticaba, ela começou a chupar de forma displicente. Pensa que uma atrás da outra, de repente, se tivesse algum defeitinho, às vezes até jogava fora. Então, de forma displicente, ela foi consumindo essas jabuticabas. Mas quando ela percebeu, quando ela começou a enxergar o fundo da bacia, certamente ela já ficou mais receosa, com medo que aquelas jabuticabas acabassem. E o texto diz assim, que quando ela percebeu isso, que de fato tinham pouquíssimas jabuticabas, que elas já estavam acabando, ela já deixou o critério de lado e diz que ela já chupava, já mordia até o caroço. Eu nasci em 1980. Eu me lembro quando eu tinha 10 anos, eu ficava pensando, tinha o ano 2000 que era cercado de mistérios, né? As pessoas falavam tantas coisas, até algumas profetadas a respeito do ano 2000, e eu ficava pensando assim, nossa, no ano 2000 eu vou ter 20 anos.
E agora em janeiro eu fiz 40 anos, ou seja, já faz 20 anos que o ano 2000 ficou para trás, né? E eu comecei a refletir, falei, se Deus me conceder mais 20 anos, ou se Deus me conceder mais dias, daqui 20 anos eu terei 60, né? Já vou até poder estar lá na quinta live dando depoimento a respeito da terceira idade, né? Então assim é o nosso tempo, pessoal. Se a gente cochilar, quando a gente acorda, o tempo já passou. O autor desse texto das jabuticabas, ele encerra dizendo assim que, sabendo que restam poucas jabuticabas para ele, ele não quer perder o seu tempo com mediocridades. Ele quer dedicar a vida dele com aquilo que vai fazer diferença na eternidade, com aquilo que cumpra os propósitos de Deus para a vida dele. Isso é sabedoria. E por falar em sabedoria, eu gosto muito de uma citação do Augusto Cury, que ele diz assim que existem as pessoas inteligentes que são aquelas que aprendem com os próprios erros. A gente aprende com os nossos erros, né? A gente vai errando, a gente vai aprendendo. Mas as pessoas que são sábias, elas aprendem observando o erro, as experiências dos outros. Então, essa é uma forma sábia de aprender também. Então, quando a gente vê um depoimento da nossa irmã, quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente vê a experiência dos nossos pais e aprende com isso, isso é um sinal de sabedoria. E por falar em sabedoria, e voltando ao texto que nós lemos de Eclesiastes, não dá para falar de sabedoria sem citar Salomão, a quem é atribuído a autoria do livro de Eclesiastes, né? Então, Salomão foi um dos homens mais sábios que pisaram aqui nessa terra, dispensa apresentações. E se a gente começar a ler o livro de Eclesiastes, capítulo 1, capítulo 2, nós vamos ver que Salomão chega em determinado momento da sua vida, em uma etapa de sua vida, e ele começa a refletir sobre o que faz sentido realmente nessa vida, debaixo do sol. Essa é uma expressão que aparece muito no livro de Eclesiastes, debaixo do sol. Então ele refletia a respeito da própria vida, o que de fato fazia sentido nessa terra, ou nesse mundo debaixo do sol. Então ele queria experimentar de tudo para saber realmente o que importava nessa vida. Ele se entregou, se a gente for lendo os versículos do capítulo 1, capítulo 2, se entregou ao vinho, às mulheres, às posses. Ele realizou grandes projetos, plantou vinhas, comprou, vendeu, ajuntou tesouros, né? Tornou-se famoso. E se a gente for ver lá o versículo 10 do capítulo 2, ele diz assim: eu não me neguei a nada que os meus olhos desejaram. Então, nessa busca, ele não se negou a nada. Tudo que ele pôde, ou em tudo que ele pôde buscar sentido da vida, ele foi atrás. E assim alguns jovens hoje, né, também nessa ânsia, tentando buscar sentido para a vida, às vezes se entregam aí nos prazeres da vida. A gente já teve a oportunidade de estudar aqui a respeito do hedonismo, que é o prazer como fim em si mesmo. E se a gente for observar os jovens no mundo, isso é muito claro, é muito nítido para nós, né? Jovens envolvidos, né, desenfreadamente com festas, em mídias, em buscas, né, na busca de curtidas, bebidas, drogas, e eu nem preciso falar que a lista é extensa. E o que a gente vê é de jovens perdidos, né, sem saber de fato o que interessa ou o que faz sentido debaixo do sol. Salomão, que fez tudo isso, ele concluiu, ele percebeu que tudo isso é correr atrás do vento. Imagina só correr atrás do vento, que tempo perdido. Tudo é vaidade, outra palavra também, outra expressão que é bem comum nesse livro de Eclesiastes. Agora chegamos ao capítulo 3, né, dessa reflexão de Salomão. Ele cita esse versículo bastante conhecido, né, que tudo tem o seu tempo determinado
e um tempo para cada propósito debaixo do céu. E ele começa a citar aí alguns pares de contrastes, né? Tempo de rir, tempo de chorar, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de guerra, tempo de paz, né? Tudo isso para dizer que debaixo do céu, né? Debaixo do sol, todos nós estamos sujeitos a dias bons, dias ruins, dias de tempestades, dias de bonança, dias de alegrar, dias de tristeza, dia de luto, dia de festa. Eu penso que essa lista não é exaustiva, mas justamente para poder falar que aqui todos, quer sejam cristãos, quer sejam ímpios, né, quer sejam sábios, quer sejam nécios, todas as pessoas aqui debaixo do sol têm esses momentos. Isso é até interessante porque nos diz que a vida não é feita só de momentos ruins e tampouco só de momentos bons também, né? Mas onde que está a diferença então, né? Está aí nessa palavrinha que aparece no versículo 1, que diz que um tempo para cada propósito debaixo do céu. Então, nada na vida, nada debaixo do sol faz sentido se nós não tivermos a consciência daquilo que está acima do sol, se nós não pensarmos no propósito de Deus para as nossas vidas. Então, o que diferencia as pessoas aqui nessa terra são justamente aquelas pessoas que estão antenadas aos propósitos de Deus, porque o final de todos é a morte. Né? Tempo de nascer, tempo de morrer. Então, o que vai diferenciar é o que a gente faz nessa terra, dirigidos por propósitos. Eu li um livro bastante interessante que diz que quando as pessoas, visitando, né, um cemitério, o autor do livro viu lá uma lápide, né, e ele verificou a estrelinha indicando a data de nascimento da pessoa, e depois uma cruzinha indicando a data da morte. E entre a cruz e a estrela, um tracinho, né? Então, certamente, o final de todos, ou o ciclo da vida de todos é esse. É entre a estrelinha e a cruz. A diferença está no traço. De que maneira nós vamos usar o tempo, esse tracinho que nos foi dado, de forma leviana ou de forma sensata. Então eu queria relembrar com vocês aqui 3 características do tempo. São coisas óbvias, mas que merecem aí uma citação, uma atenção para elas. Primeira característica do tempo, pessoal, é que o tempo ele é igual para todos, né? Então o tempo ele é democrático, ele é justo, ele é igualitário, né? Então, como eu disse, não importa se você é pobre, se você é rico, se você é justo, se você é ímpio, o tempo é igual para todos. O dia de todo mundo tem 24 horas, 1.440 minutos, 86.400 segundos. Ninguém tem mais tempo que o outro. Então, dessa forma, ninguém pode alegar falta de tempo. Quem decide como nós vamos utilizar esse tempo somos nós. Eu que vou decidir se eu tenho tempo para alguma coisa e não vou ter tempo para outras. Então aqui é questão de prioridade. Então, a primeira característica do tempo é essa, que ele é igual para todos. Uma segunda característica também, que é bem óbvia, mas merece aqui nós citarmos também, é que o tempo é inelástico, né? Já teve aquela sensação de você precisar de mais tempo para concluir alguma coisa, ou até vontade de parar o tempo, falar, nossa, já é tal hora e eu não terminei de fazer o que eu precisava ainda, né? Vontade de parar o tempo. Isso é impossível, porque o tempo é inelástico. O dia tem 24 horas, você não consegue acrescentar nem mais um minuto, nem tirar nem mais um minuto desse dia, né? Você pode até parar o relógio, tirando a pilha dele, mas frear o tempo, isso aí é uma tarefa impossível. E outra
característica, a terceira característica do tempo, é que ele é irreversível, como nós já citamos aqui. O tempo perdido não volta atrás. Uma vez eu assisti uma pregação, nada contra os irmãos que gostam aí de novela, mas segundo a opinião daquele pastor, a pior perda de tempo é assistir novela, né? Especialmente aquelas novelas que não acrescentam muito pra gente. Então o indivíduo já perde tempo, segundo ele, vendo novela, e depois vai para a tarde assistir, vale a pena perder tempo de novo, né? Então esse tempo perdido, né, segundo ele, é irreversível, é de fato bem perdido mesmo, né? Existe um provérbio antigo que fala assim, que existem 3 coisas que nunca mais voltam. Uma é a flecha lançada, né? Então quando o arqueiro lança a flecha, ela não volta. Uma palavra que foi proferida, uma palavra pronunciada. Então, né, por isso o cuidado aí com as palavras que saem das nossas bocas, que elas têm o poder de ferir bastante, né? E também o tempo perdido não volta atrás. Ora, se o tempo é igual para todos, se ele é inelástico, ele é irreversível, a diferença então vai ser, como eu disse anteriormente, como que a gente faz uso desse tempo. Como a gente administra, como a gente gera esse tempo, gerencia esse tempo, melhor dizendo. É isso que vai determinar se nós vamos chegar no final da nossa vida com uma vida, com uma sensação de dever cumprido, de que você viveu de acordo com um propósito maior, ou se você vai ter uma vida de arrependimento, com aquela sensação que você podia ter feito tudo diferente, né? Então aqui nós lembramos essas características, como eu disse para vocês, que são já sabidas por todos. O que interessa então agora, nós entramos aí no segundo objetivo, é como que a gente faz para tornar o nosso tempo, ou o tempo, um aliado e não um inimigo, né? Como muita gente considera o tempo um inimigo. Isso que a gente vai falar agora tem muito a ver com aquilo que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, os versículos 15, 16 e 17, eu vou ler, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, de acordo com esse texto, com as palavras do apóstolo Paulo, para a gente tornar o nosso tempo, ou o tempo, um aliado, primeiro, como diz no versículo aí, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Aqui cabe uma avaliação da nossa vida, você reflita aí como que tem sido a sua situação, ou de que forma você tem lidado com o tempo. Quantos jovens, né, têm vivido aí de maneira leviana, como tolo, desperdiçando o tempo? Isso aqui, segundo o apóstolo Paulo, é tolice, né, esse desperdício do tempo. Você acredita que sua agenda, né, que você tem feito nos últimos dias, aquilo que tem minado a sua energia, ou naquilo que você tem direcionado a sua energia, está de acordo com os propósitos de Deus para a sua vida? Faça uma análise aí, uma autoavaliação. Pense na sua semana, pense nesse dia. Você considera que aquilo que você tem feito, aquilo que você tem dedicado tempo, está de acordo com aquilo que Deus tem planejado para a sua vida? Segunda, então, dica, né, que a gente pode extrair desse texto para tornar o tempo nosso aliado é remir o tempo. Essa palavrinha remir o tempo significa saber aproveitar as oportunidades, né? Priorizar aquilo que de fato importa. E quando eu falo aqui de aproveitar as oportunidades, eu não estou falando só das oportunidades que surgem na nossa vida secular, aquilo que tem a ver com os nossos planos pessoais, mas também oportunidades que nós temos, por exemplo, de exercer a nossa mordomia, o nosso papel como cristão aqui nessa terra, né? As oportunidades do reino de Deus, como evangelizar, exercer
fazer boas obras, né? Então, aproveitar essas oportunidades de exercer também a nossa vida cristã, de sermos de fato sal, luz na vida das outras pessoas. Especialmente nesse tempo, né, que as pessoas se encontram aí bastante angustiadas, apesar de a gente não poder, segundo as nossas autoridades aí, ter esses ajuntamentos, mas nada impede, né, da gente fazer uma ligação, da gente dar uma palavra boa para alguém, orar, né, com alguém por telefone ou até mesmo com as pessoas dentro da nossa casa. E por fim, de acordo com esse texto também, para a gente tornar o tempo nosso aliado ou para a gente estabelecer bem as nossas prioridades, nós devemos entender qual é a vontade do Senhor para a nossa vida, o que de fato importa, né? Sem dúvida, a melhor aplicação do nosso tempo é aquela que prioriza o reino de Deus. Como diz a palavra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né, e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, o melhor investimento de tempo, lógico que nós não estamos falando de você se dedicar única e exclusivamente às coisas de Deus. Claro que é do agrado de Deus o cuidado da família, socialização, amigos, os irmãos da igreja, mas a gente não pode deixar de lado também esse trabalho, né, esse envolvimento no reino de Deus. Então, segundo o material que a gente teve ou recebeu aí de apoio para preparar essa aula, se a gente tiver essa consciência de propósito de Deus, aí sim nós vamos investir o nosso tempo de maneira correta e fazer a coisa certa, na hora certa e da maneira correta, sem desperdício de tempo, né? Isso significa então estabelecer alvo, prioridade, planejamento. E também uma dica para a gente encerrar aqui a respeito dessa, como fazer o tempo um aliado, a gente precisa lembrar também, não se cobrar muito, né? Lembrar que existe tempo certo, existe o tempo determinado para cada coisa. Muitos jovens afoitos aí, precipitados, querendo colher antes de plantar, né? Então existe o tempo da semeadura e existe o tempo da colheita. Eu queria, como esse é um assunto assim bem extenso, né, e nós não temos tempo suficiente aqui para exaurir o assunto e nem teria então condições para isso, mas eu queria indicar para vocês 3 literaturas, 3 livros que falam bem a respeito desse gerenciamento de tempo. São livros que já foram indicados aí pelos nossos pastores em algumas campanhas, na escola dominical também. E se você tiver a oportunidade e se interessar ou se sentiu incomodado, aí, desafiado a gerenciar melhor o seu tempo, a dedicar mais no reino de Deus, o primeiro desses livros é esse Põe a Ordem no Seu Mundo Interior, né, do Gordon MacDonald. Ele fala a respeito do mundo interior e dedica alguns capítulos aqui a respeito do gerenciamento do tempo. Se você quer, de fato, saber lidar com o tempo, essa mudança deve vir primeiro do nosso interior. Outro livro também do Bill Hybels, que é bastante interessante, Ocupado Demais para Deixar de Orar, diminuindo o ritmo para estar com Deus. Aqui ele vai falar então dessa priorização do reino de Deus, a importância da oração, porque muitas vezes a gente alega tempo, né? Não tenho tempo para orar, e de repente vem uma pandemia aí para frear a nossa vida, né? E será que o problema era falta de tempo mesmo? Então muitas pessoas, né, muitos jovens já não vão mais para a faculdade, já não estão indo para a escola, alguns já não estão trabalhando ou estão em home office, né? Mas será que a falta de oração realmente era por falta de tempo? Então, se você quer priorizar, se você quer diminuir o seu ritmo para estar com Deus através da oração, esse é um livro também bastante interessante. E por fim, outro que é bastante indicado aí em várias campanhas da igreja, é Um Mês para Viver, do casal Carrie e Chris Schuch, né? 30 dias para uma vida sem arrependimento.
Então a pergunta que inicia o livro é essa: se você soubesse que você tem apenas 30 dias para viver, será que a sua forma de lidar com o tempo, será que as suas prioridades seriam as mesmas? Então são 3 dicas de leitura aí interessantes para vocês. E já terminando, pessoal, caminhando para o final, eu achei muito interessante um trecho da biografia do John Wesley, né? John Wesley, que foi um pregador do século XVIII, que foi o precursor aí do metodismo, né? Um grande avivador, né? Lá da Inglaterra. E conta-se a história dele que ele andou montado num jumento, exercendo, né, seu trabalho ali de missionário, de pregador, por 25 mil milhas no lombo de um jumento. Alguém fez a conta aí que isso equivale a 10 voltas em volta do mundo, né? E diz que ele pregava até 15 sermões por semana. Calcularam também que dá em torno aí de 40 mil sermões em toda a sua vida. E ele ainda escreveu cerca de 250 livros. E aos 80 anos de idade, sabe qual que era a queixa dele? Que ele não conseguia trabalhar mais do que 15 horas por dia. E você, né? O que você tem feito com esse tempo que Deus tem lhe dado, né? Que você tem investido sua energia, no que você tem gastado seu tempo de forma sábia, né? Ou de forma nécia e irresponsável. Vamos pensar nisso então, pessoal. Nós temos então uma má notícia, né? Que o tempo voa, mas a boa notícia é que você é o piloto, né? Então, um piloto que é guiado então por um GPS, piloto que tem ali um plano de voo, que ele está ligado com um propósito, né? Ele sabe de onde ele está partindo, de onde ele vai chegar. Esse piloto, então, ele tem uma viagem mais tranquila, mais satisfatória, né? Então, na nossa vida, só faz sentido se nós vivermos sabendo, né, do propósito que Deus tem para nós. Existe uma frase que fala assim, que eu acredito que a maior tragédia da vida não é a morte, mas a grande tragédia da vida é uma vida sem propósito. Esse trecho é extraído do livro Uma Vida com Propósito, né? Então, pessoal, aproveite bem o seu tempo, né? Na verdade, a gente não sabe quanto tempo nos resta aqui nessa terra, e vocês estão tendo essa oportunidade única aí de refletir a respeito desse assunto ainda na juventude. Como eu disse antes, isso é uma questão de sabedoria, né? Você não precisa chegar no final da sua vida frustrado e arrependido. Você pode chegar no final da sua vida com um senso de dever cumprido, né? Então, invista o seu tempo naquilo que de fato importa, né? Naquilo que de fato vai fazer diferença na eternidade. Beleza? Que vocês tenham aí um excelente domingo. Que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Grande abraço.